Olá, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo, significa que você gosta de Amazônia, de história, de cultura e também patrimônio. Eu sou Michel Pinho, sou historiador. Nós vamos conversar sobre um período em que normalmente as pessoas acabam romantizando, que é o final do século XIX e início do século XX, aqui na região amazônica. Mas primeiro eu preciso dar um contexto. No século XIX, isso é bem rápido, você vê um processo de urbanização europeia muito forte, com desenvolvimento de meios de transporte muito rápidos para aquele período, como o navio a vapor e também como as ferrovias. Aparece o telefone, desenvolve o telégrafo e esses meios de comunicação acabam potencializando o capitalismo mundial durante aquele período. Isso é importante porque quando chega a esse contexto no Brasil, duas regiões vão encontrar duas realidades econômicas bastante diferentes. Como é o caso do Sudeste brasileiro, com a produção de café intensamente no Rio de Janeiro, São Paulo, ali Paraná e um pouquinho de Minas Gerais. Mas na Amazônia nós temos um produto que vai servir muito bem para a comercialização mundial de automóveis, que era o látex. Látex encontrado com muita facilidade nas regiões próximas a Manaus e Belém, e também em regiões mais distantes do que hoje é o Acre, acabaram dinamizando intensamente a economia. Só que quando esse processo vai ser aplicado aqui, essa economia ela vai replicar e também identificar elementos diferentes do que acontece em relação à Europa. Por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo vão desenvolver grandes avenidas, vão desenvolver um projeto de edificações baseadas no Arte Nouveau. Nós também temos isso em Belém e Manaus em grande escala. Um exemplo desse processo é entender a formação dos teatros, né? O Teatro da Paz, o Teatro Amazonas, embora não nascem durante esse período. Há formação de teatros desde o século XIX, muito tempo na região da Amazônia. Um outro elemento é o processo da arborização. Por exemplo, a cidade de Belém tinha uma arborização que já era colocada, por exemplo, desde o século XVIII. Né? Nós temos a presença no Largo da Pólvora, onde hoje é a Praça da República, de uma arborização feita por Taperebás. Né? Na região onde hoje é a Avenida Tamandaré, nós temos as Mongubeiras, tanto que o nome da Avenida Tamandaré não era Avenida Tamandaré, sim Rua das Mongubeiras, que era um espaço super bonito, talvez a avenida mais urbanizada de Belém no século XIX. Isso significa que o nosso processo de urbanização, ora, atendeu os interesses europeus, ora se adaptou por aqui, por exemplo, com a introdução de uma árvore que não é da Amazônia. Se você não sabia disso, coloca aí no seu caderno que a mangueira não é originária daqui. A mangueira é asiática, mas aqui vai ter uma função, em especial em Belém e em Manaus, mais em Belém, que é de uma arborização colocada para sombra. Nosso calor é muito intenso se você não é da Amazônia. Grande parte do ano, a média de temperatura passa de 30 graus e durante o período da tarde chega ali facilmente a casa dos 35, 36 graus. Um intendente que vai desde Gama Malcher até Antônio Lemos, embora o Antônio Lemos tenha sido o principal mentor desse processo, passa a urbanizar a cidade e criar mangueiras para que o refrigério, a sensação de adequação à rua seja mais aceitável para essa população que morava no centro. E aí eu falo uma palavra que vai nos diferenciar um pouquinho das abordagens anteriores em relação à Amazônia. Sim, nós tivemos desenvolvimento, Nós tivemos um processo de inserção nesse mercado global que é muito significativo. Nós temos várias edificações que hoje são patrimônio, isso é um próximo vídeo, mas essa patrimonialização não leva em conta outros saberes. Por exemplo, nós temos a introdução de uma usina de força, para geração de energia elétrica ali no bairro do Reduto, que abastecia o centro da cidade. Mas você também tem uma série de reclamações em bairros mais distantes e populares, onde a luz não chegava. Por exemplo, se fala muito do saneamento da cidade, do projeto de higienização do centro, a formação de um comércio aqui na Rua dos Mercadores, que depois vai ser João Alfredo. Nós temos um processo de embelezamento ali da Avenida Nazaré, com os casarões, mas também nós temos pessoas que vão reclamar das águas que esses casarões e essas chuvas jorravam na direção da 14 de março, que havia uma tubulação que terminava no meio da 14, e se você conhece Belém, é exatamente onde termina a tubulação, onde nós temos um canal que anteriormente era o Igarapé. Não sei se você consegue perceber, mas eu estou dizendo, olha, houve sim um processo de desenvolvimento econômico, sim, houve um processo de europeização, mas nós não podemos esquecer que esse processo ele é
excludente. É isso que você ouviu mesmo. Ele não tinha como objetivo fazer com que essa cidade, né, fosse absorvida por uma quantidade maior de pessoas. Foi um processo excludente. Se você consegue perceber, tradições populares que hoje são extremamente valorizadas eram chamadas de malandragem. Era crime jogar capoeira nas praças de Belém. Era crime tocar tambores, inclusive o carimbó. O boi-bumbá era criminalizado no bairro da Cidade Velha, né? Hoje, Cidade Velha, na época, bairro da Cidade. Então você consegue, com uma certa tranquilidade também, imaginar que essa Belém da Belle Époque, da riqueza, da roupa. Então você consegue perceber que essa cidade ela é feita para determinadas classes sociais, que são os médicos, os engenheiros, funcionários públicos do alto escalão, né, os comerciantes da borracha, são eles que vão usufruir dessa área central da cidade. E por que isso é importante? Porque também nessa região que nós temos uma outra Belém nascendo com muita pujança, com muita força, que é o bairro dos Jurunas, que é o bairro de São Brás, que é o prolongamento do bairro do Marizal, que são bairros populares e bairros populares que festejam e cultuam a nossa cultura. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, assina o nosso canal, que isso vai fortalecer o nosso trabalho. Sou Michel Pinho e sou historiador.